Quem vos fala é o professor Antônio Henrique Gabriel, ou AHG. Nós estamos no módulo Dicas do Ministério Público da União, cuja banca é a CESP. E sobre a CESP, nós temos algo para falar para vocês. É uma banca bem diferenciada. Ela exige, além do conhecimento da legislação, exige doutrina especializada e, principalmente, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A CESP, ela está antenada naquilo que nossa Suprema Corte decide. E você também tem que saber isso através do noticiário, através das aulas, através do estudo. Ajuda muito conhecer o direito constitucional se você estiver antenado nas notícias e nas decisões que saem do Supremo Tribunal Federal, do STF. Isso ajuda bastante, isso vai auxiliar na fixação do nosso conteúdo. Hoje falaremos sobre nacionalidade. Nacionalidade é um vínculo jurídico que liga uma pessoa a um Estado. É importante alguém ter uma nacionalidade? Claro que é importante, pois ao ter uma nacionalidade, a pessoa tem alguns direitos, algumas prerrogativas, algumas condições. Exemplo disso, a Constituição da República Federativa do Brasil diz que somente o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Ou seja, brasileiro nato, jamais extraditado, brasileiro nato. É uma condição da nacionalidade. Saber se a pessoa tem um vínculo jurídico com o Estado dá a ela algumas prerrogativas ou algumas condições. Outra condição típica de brasileiro nato da nossa Constituição. Somente o brasileiro nato, aquele que nasceu no Brasil ou preenche os requisitos do artigo 12, inciso 1º, pode ocupar os cargos mais elevados, os cargos mais altos de condução do Estado brasileiro. O cargo de presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara ou presidente do Senado somente podem ser ocupados por brasileiros natos. Assim como o cargo de ministro do STF, somente por brasileiro nato. Portanto, saber a nacionalidade é vincular uma pessoa a um Estado. E ao estabelecer esse vínculo, é dar a essa pessoa condições, requisitos, prerrogativas e direitos com relação a esse Estado. Muito bem. Quando eu digo Estado, você já ouviu esse conceito na escola, você já ouviu isso da Ana Maria da Braga, o Louro José já falou isso para você, que Estado é a sociedade politicamente organizada. Você já ouviu isso pelo menos uma vez na sua vida. E para ser Estado, tem que ter esses 3 elementos. Esse conceito muletinha, sociedade politicamente organizada, você pode manter. É um conceito válido. Mas para entender melhor esse conceito, você precisa preenchê-lo com 3 coisas. Para ser Estado, tem que ter povo, tem que ter gente, tem que ter pessoas de carne e osso. Para ser Estado, tem que ter um território, uma porção geográfica. E para ser Estado, tem que ter um governo soberano. Tá? Alguns doutrinadores separam esses 2 conceitos. Tá? Para a prova, didaticamente, é mais inteligente que você junte os 2 conceitos. O conceito aqui básico é de soberania. Soberania é a possibilidade desse Estado aplicar as suas leis àqueles que estão dentro do seu território, quer sejam nacionais ou não. Isso é soberania. Mas a soberania tem uma faceta externa também. É a possibilidade desse Estado impor-se, bater o pé, fixar condutas para aqueles outros estados que estão do lado de fora. Então, Estado, sociedade politicamente organizada, governo soberano, tem a ver com aplicar as leis internamente ou esse Estado se manifestar externamente. Um exemplo dessa soberania é quando o Estado brasileiro, através do presidente, vai abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, é uma soberania, onde o Estado impõe as suas ideias, impõe as suas diretrizes, manifesta o seu pensamento perante os outros estados que fazem parte da ONU. A nacionalidade, ela pode ser dividida em 2 espécies. A Constituição Federal assim faz. Ela divide a nacionalidade em primária ou originária, artigo 12 e inciso 1º, alíneas A, B e C, ou nacionalidade secundária ou derivada, artigo 12 e inciso 2º da Constituição Federal. Lá no artigo 12, inciso 1º, a linha A, letrinha A de amor, nós temos a nacionalidade daqueles que nascem no território brasileiro. Nasceu no Brasil, brasileiro é. Nasceu no Brasil, brasileiro é. Brasileiro é. Os nascidos no Brasil, nascido no Brasil, brasileiro é. Nasceu no Brasil, brasileiro é. Como regra.
Se os pais dessa pessoa que nasceu no Brasil estiverem a serviço do país de origem, não vai ser brasileiro. Nasceu no Brasil, brasileiro é, desde que seus pais não estejam a serviço do país de origem. E brasileiro de que tipo? Brasileiro nato. Uma grande dica para sua prova é que nas hipóteses da nacionalidade primária ou originária, cai no colo da pessoa. Não existe nenhum elemento de vontade. A pessoa nasce e a nacionalidade brasileira cai no colo dela. Tá? Já na letrinha B de bola, nós temos a possibilidade do filho de brasileiro que nasce no estrangeiro. E quando esse pai, essa mãe, esteja a serviço do Brasil fora. Então, um embaixador brasileiro lá na Itália, conhece uma italiana e tem um filho lá. Esse filho vai ser, pelas leis brasileiras, brasileiro nato, pois é um critério funcional. E por último, na letrinha C do artigo 12, inciso 1º da CF, nós temos também uma outra hipótese de nacionalidade primária ou originária. Os filhos de pai ou mãe brasileiro que nascem no exterior e sejam registrados na embaixada competente, no órgão competente de registro. Quando é feito o registro, ele adquire a qualidade de brasileiro nato. Ou nós temos também a chamada nacionalidade potestativa. Aquele que nasceu no exterior, vem residir no Brasil e depois de maior opta em ser brasileiro. Então, eu sou Antônio Henrique Gabriel e essas são as dicas para o concurso Ministério Público da União. Um abraço.